Como escolher a pessoa certa para casar? Eu sei, você é solteiro igual eu e também tô com essa dúvida. Mas calma, que hoje eu vim realizar o seu desejo de saber qual é a pessoa certa para você. Então hoje eu trouxe 3 dicas, ou melhor, 3 fatos para você analisar na pessoa que você for escolher como pretendente. E lembrando uma coisa, pessoal, isso serve tanto para homens quanto para mulheres. Bom, meus queridos, para quem não me conhece, meu nome é Vinícius, eu tenho 21 anos, sou cristão, sou solteiro também, mas eu vou desencalhar esse ano em nome de Jesus. Oh Deus, olha pro teu filho. Só de pensar que eu tô quase 5 anos sem dar um selinho é complicado, meus queridos. A vida do crente não é fácil. Bom, mas enfim, não importa. O que importa é que eu tenho Jesus comigo. Isso já é o suficiente, embora eu quero dar umas bitocas, mas em breve, tudo no seu tempo. Bom, pessoal, hoje eu vim aqui trazer 3 coisas para você analisar na sua ou no seu futuro pretendente que você vai casar. E bom, primeira coisa, sem enrolação, vocês sabem que eu sou muito objetivo aqui. A primeira coisa é saber, essa pessoa que você tá interessado, ela ama a Deus acima de todas as coisas? Bom, pessoal, já vamos citar aqui um tema muito importante, né? O primeiro tópico aqui já é muito importante. Por quê? Se você é cristão, meu querido, você tem que saber que amar a Deus não é um fardo, é uma obrigação. E não deve ser uma obrigação como uma responsabilidade, mas como algo natural no seu coração. Ou seja, assim como você, a outra pessoa também tem que amar a Deus acima de todas as coisas. E por quê? Eu vou te explicar. Bom, quando nós somos cristãos, nós amamos a Deus acima de todas as coisas. Porque na nossa vida existem pilares, certo? Existem pilares. Por exemplo, você pode ver que por aí, por exemplo, vou dar um exemplo do Joel J. Ele tem 3 pilares que ele sempre fala: saúde, família e trabalho. Ou seja, esses são os 3 pilares da vida dele. Só que na caminhada cristã é um pouco diferente. Na caminhada cristã, nós temos os pilares lá: Deus acima de todas as coisas, depois vem ali as outras coisas as demais. Aí você coloca aí na ordem que você quiser. Bom, na minha vida, pelo menos, é Deus, saúde, família e o trabalho. É basicamente a mesma do Joel, só que eu coloco Deus acima de todas as coisas. Em vez de ser 3 pilares, são 4, com Deus lá no topo. Por quê? Porque se a gente inverte a ordem, a gente está fazendo algo com Deus que é colocar ele na prateleira abaixo. Só que a Bíblia fala que Deus não divide a glória dele com ninguém. Ou seja, meus queridos, se nós queremos viver debaixo de uma palavra poderosa que é a Bíblia, nós devemos colocar Deus no primeiro lugar. Porque aí nós vamos estar mostrando que Deus é importante na nossa vida. E vamos estar mostrando não para as pessoas, não para o pastor, não para a pastora, não para o líder, não para a mãe, para o pai. Vamos estar mostrando para o próprio Deus que Ele é quem importa na nossa vida. E sabe o que acontece quando nós priorizamos a Deus? Quando nós colocamos Ele acima de todas as coisas na nossa vida, cara, nós conseguimos viver algo extraordinário na nossa vida. Nós começamos a viver algo que a gente nunca pensou que a gente viveria, porque a gente está priorizando Deus. Então, quando a gente coloca Deus acima de todas as coisas de Deus mais importantes do que as nossas próprias responsabilidades, e quando a gente respeita Deus, nós somos fiéis a Ele, nós dizemos não ao pecado e dizemos sim para a vontade de Deus, quando nós vamos para a casa do Senhor ao invés de estar na balada, quando nós bebemos do vinho novo que Jesus tem ao invés da bebida que vai nos deixar bêbado de ressaca, quando nós dizemos não para o cigarro e dizemos sim para a fumaça da glória, cara, coisas extraordinárias começam a acontecer na minha e na sua vida. Então você precisa ver se essa pessoa, ela realmente prioriza Deus, porque se ela não priorizar Deus, meu querido, provavelmente você vai cair numa cilada. Segunda coisa, essa pessoa que você está almejando aí como seu futuro esposo ou sua esposa, ela honra os pais? Bom, eu já falei em alguns vídeos por aqui e vou repetir. Alguns estudos sobre casais, eles mostram que pessoas que honraram os pais antes de casar, ou seja, antes de casar eles já honravam as suas autoridades, eles deram muito mais certo do que pessoas que antes de casar não honravam seus pais, não respeitavam o que os seus pais falavam, não obedeciam seus pais. E o que isso reflete no meu casamento, Vinícius? Isso vai refletir por quê? Porque se você já é obediente antes de casar, quando você chegar ao casamento, não é que você vai ser escrava do seu cônjuge, mas você vai ter um senso muito melhor de trabalho em equipe do que uma pessoa
que não obedecia aos pais, ou melhor, era rebelde. Por quê? Porque uma pessoa rebelde, ela sempre quer fazer tudo sozinha. Ela nunca quer a ajuda de pessoas e ela só quer fazer as coisas pensando no próprio umbigo. Quando na verdade, outras pessoas que honram os pais são pessoas que, primeiramente, voltamos lá no primeiro tópico, ela ama a Deus acima de todas as coisas e por ela amar a Deus acima de todas as coisas, ela obedece o que Deus fala. Lembra que eu estava falando aqui? Uma pessoa que obedece, ela vive as bênçãos. Então ela obedece a Deus e Deus ele fala o quê? No segundo mandamento, honre o seu pai e a sua mãe. Então quando você honra o seu pai e a sua mãe, logo você começa a desfrutar de bênçãos que Deus derrama sobre a sua vida, porque você está obedecendo ele. E toda obediência, ela gera bênçãos. Ou seja, quanto mais obediente você for, mais abençoado você será na sua vida. E olha só que legal, a Bíblia ela fala que quando você honra os seus pais, há uma recompensa. E qual é essa recompensa? Os seus dias se prolongarão na terra. Ou seja, você quer viver bastante? Honre os seus pais. É claro que existem pessoas que também não tiveram mãe, não tiveram pai, não sabem assim como honrar pai e mãe. Mas talvez você tenha tido um tio, uma avó, um primo, o seu irmão, a sua irmã foi a sua mãe, o seu irmão foi o seu pai. Então honre essas pessoas, dê a devida honra a elas porque elas te ajudaram no seu pior momento. Então ajude essas pessoas porque Deus ele está de olho nisso, pode ter certeza. E a terceira coisa, essa pessoa que você está escolhendo, essa mulher que você está de olho, ela é uma mulher submissa? Quando eu falo submissa, pessoal, as pessoas elas não entendem. Hoje em dia, por conta do feminismo, por causa do empoderamento da mulher, e eu não sou contra a mulher ter evoluído tanto assim em questão da mentalidade dela, né? Que ela não precisa de homem para fazer algumas coisas. Não, que ela pode ali trabalhar, que ela pode também ter uma ótima carreira, que ela também pode alcançar níveis extraordinários com Deus na sua vida profissional, né? Eu acho isso muito legal. E de fato eu vejo muitas mulheres por aí que elas estão voando na vida delas. E eu fico, cara, muito orgulhoso disso, fico muito feliz, né, sobre isso, porque eu vejo que as mulheres não estão molengas, né? Como muitos aí falam e como eu mesmo já tinha aprendido quando era pequeno que as mulheres eram molengas, mas hoje em dia eu vejo que não, então parabéns, mulheres. E bom, ser submissa é diferente de ser escrava. Serve também para os homens, né? Mas eu vou falar aqui especificamente para as mulheres. Ser submissa é diferente de ser escrava. Por exemplo, uma pessoa que ela é escrava, ela só faz, mas ela não tem recompensa. Todo escravo, ele só trabalha, mas ele não tem descanso, ele não tem recompensa e ele não tem reconhecimento. Mas uma pessoa que ela é submissa, ela tem essas três coisas que o escravo não tem. Ou seja, ser submissa é você não ser escrava, porque escravo não tem pagamento, não tem descanso. E escravo não tem honra, não tem reconhecimento. Já uma mulher submissa ou um homem submisso, submisso a Deus e também a sua mulher, tanto a mulher quanto o homem viver as bênçãos extraordinárias de Deus. Porque quando você, mulher, se submete ao homem e o homem se submete a Deus, cara, vocês vivem algo extraordinário. Aí talvez algumas mulheres pensem, mas por que eu tenho que me submeter ao homem, mas o homem não tem que se submeter a mim? Porque na Bíblia, o homem, ele é o cabeça da casa, ele é o sacerdote, ele é o profeta da sua casa. Ou seja, a palavra que Deus dá para sua casa, primeiramente vai para ele. Não que você não possa ouvir a Deus, não é isso, tá, pessoal? Primeira revelação, quem leva o sacrifício, ou melhor, quem tem que levar, né, essa obrigação é do homem, o sacrifício a Deus, as orações, né, a entrega, o dízimo, o clamor, a leitura da palavra, quem tem que ser o exemplo da casa é o homem. E o exemplo disso é Cristo, né? O nosso maior exemplo é Cristo, porque Cristo se entregou no nosso lugar. Quem tem que se entregar pela mulher é o homem. Quem tem que proteger a casa, a mulher e os filhos é o homem. Quem tem que ser o provedor é o homem. Quem tem que ser o profeta e o sacerdote de casa tem que ser o homem. E a mulher não é que ela tem que ser esposa troféu, não é isso. Eu tô falando pra você, mulher, que o cabeça da sua casa é o homem, então você tem que se submeter a ele, porque é isso que a Bíblia fala. Mas se submeter não significa que você só tem que obedecer o seu homem e o seu homem não tem que obedecer você e só fazer o que der na telha dele. Muito pelo contrário. Lembra que eu falei aqui? Com Cristo, nós trabalhamos como equipe. Com Cristo, no casamento cristão, é o homem e a mulher lado a lado. Não é um homem na frente e a mulher atrás. Não é por trás de um grande homem tem uma grande mulher. É do lado de um grande homem existe uma grande mulher. É lado a lado, não é atrás. É ao lado. É vocês trabalharem em equipe, mas sempre entendendo as funções e os cargos, vamos se dizer assim. Então, você fazendo isso, coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, tenho certeza que
Se vocês aplicarem, se vocês entenderem isso, vocês vão viver coisas extraordinárias, tá? Se você tá solteiro, se você tá solteira, eu já quero deixar uma palavra aqui também para você. Em Eclesiastes 3:1 a Bíblia fala que existe tempo para todo propósito debaixo do céu. Existe um tempo para todo propósito debaixo do céu. Então existe o tempo para você estar solteiro, solteira, existe o tempo de você começar a namorar, existe o tempo também de você noivar e finalmente o tempo de você casar. Então não fique aflito, não fique se comparando porque fulano A, fulano B tá casando e você ainda não, porque Deus tem uma história única e específica para você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu faço esse vídeo com o maior amor para vocês. Bom, pessoal, se vocês tiverem outro tema aqui para falar, né, alguma dúvida, manda aqui nos comentários. Já quero pedir para você também, se inscreve no canal e deixa o seu like para o YouTube entender que esse vídeo aqui é relevante e levar para mais jovens cristãos, solteiros e solteiras pelo Brasil e mundo afora, e nós espalharmos a palavra do Senhor, que ela é tão poderosa e tão transformadora. Eu profetizo que você vai achar sua pessoa nesse ano ainda. Você crê nisso? Então comente aqui, amém, eu recebo essa profecia e Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!